Beleza? Então, gente, boa tarde. Vou começar agora o plantão do dia 2 de setembro, tá? De Física Geral. Já tem 2 pedidos aqui. Podem colocar mais no chat, se for o caso. Eu vou fazer primeiro o primeiro da lista até 9 de setembro, e depois o de frequência 16. Não tendo mais nada, eu parto para exercício de física, de dinâmica, de lei de Newton, pegando alguns do livro, alguns fora, tá bom? Para a gente treinar isso bem. Seguinte, esse primeiro da lista, é questão de vetores, ele fala que João caminha 3 metros para o oeste. Bom, eu imagino a rosa dos ventos aqui no quadro, como se o norte para cima, né, o oeste para a direita. Então, 3 metros para oeste. Então, de leste até oeste. Bota aqui 3 metros. 6 metros para o sul. E 11 metros para o leste. Então, é isso que eu tenho. E aí, em relação ao ponto de partida, ele está onde? Ele está aproximadamente aonde? Então, eu estou perguntando, na verdade, qual que seria a distância do ponto inicial, que é o vetor soma, né? Vamos lembrar que a gente tem 2 maneiras de fazer soma de vetores. Uma, como você faz uma fila de vetores, né, um atrás do outro. Você sai lá do ponto inicial, vai até o ponto final. Então, isso aqui seria a soma. E a outra, você faz de 2 em 2, a outro tipo de soma, que seria você desenhar 2 vetores com a mesma origem, copia o tamanho de um paralelo, copia o tamanho do outro paralelo, fecha uma figura geométrica, a diagonal é a soma. Acaba que isso aqui vai aparecer mais daqui para frente, tá? A gente desenha as forças igual tá ali do lado, ó, saindo de um pontinho só. Então, esse tipo de soma, que é a regra do paralelogramo, é mais comum. Tá? Depois eu vou falar mais dele. Mas aqui, a princípio, eu tenho isso. Tá? O ideal aqui é você chamar o vetor de vetor de deslocamento 1, vetor de deslocamento 2, vetor de deslocamento 3, faz bonitinho, né? Usa uma régua. Aqui é o deslocamento total. Né? Esse deslocamento total, vetorialmente falando, é a soma dos vetores. Só que o que a gente sabe? Que uma coisa é você somar com essas setinhas em cima. Isso quer dizer o quê? O D, o desenho do D, é a soma dos desenhos de D1, D2 e D3. Né? Quando eu boto essa setinha, eu estou falando de vetores, estou falando de desenho. Para calcular o valor de D, eu olho para o desenho que eu fiz e acho alguma coisa na geometria. Tá? E é ao lado desse trapézio aqui, mas fica mais fácil se eu cortar esse trapézio, dividir esse trapézio nesse retângulo, que para agora não interessa tanto, e nesse triângulo aqui. Ó. Que aí no triângulo eu vou fazer o que sugeriram, tá? Que é um teorema de Pitágoras, onde essa distância ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, esse lado é exatamente D2, exatamente 6 metros. Então, 6 metros ao quadrado. E esse pedaço aqui embaixo, ele não é 11 metros, 11 metros é tudo. Ele é esse vetor D3, 11 metros, menos aquele pedacinho, menos 3. Então, 11 menos 3, 9. Tá? Não sei onde que 11 menos 3 é 9. Que até há pouco tempo, 11 menos 3 era 8. Aí sim. Aí, então, você tem que D ao quadrado, vai dar 36 mais 64, né? Levei os dois ao quadrado. A soma dá 100. E aquele quadrado, para tirar dali, eu aplico raiz quadrada dos dois lados. Então, você vai ter um deslocamento de 10 metros. Logo, ele está deslocado 10 metros, né? Letra A ou letra B. Para qual direção? Sudeste, né? Sul e leste. Sudeste. Sudoeste seria para cá. Então, a resposta é a letra A. 10 metros para sudoeste. 10 metros sul e leste. Beleza? Foi a Maria Clara que pediu. Eu expliquei rápido, Maria Clara, mas deu para pegar? Bom, silêncio pode ser que sim, ou então que ela está desesperada arrancando os cabelos. Tá, beleza, ótimo. Qualquer coisa para falar, tá? Estou aqui para atendê-los até ficar tudo claro. Gente, o 16 de frequência, a segunda parte dele é até mais trabalhosa, mas eu estou insistindo para vocês treinarem muito esse assunto. Então, eu vou passar sempre exercícios maiores um pouquinho, com vetores, às vezes decomposição,
porque tem que treinar isso muito, tá? E assim, eu posso estar errado, mas estou sentindo que vocês estão pegando um pouco no livro, estão concentrando muito nas listas, na prova, na de frequência, o que é pouco. Então, eu vou sempre botar um de frequência um pouquinho mais trabalhoso. Eu sei que é ruim para vocês, mas vocês têm que treinar. Não dá para passar nessa matéria fazendo 5 exercícios só, tem que fazer muito. Basicamente, gente, desde quando eu comecei a falar de forças, o que a gente tem hoje é o seguinte: se eu tenho um objeto, esquece um pouquinho o exercício, tá? Se eu tenho um objeto qualquer e ele sofre ação de algumas forças, por exemplo, uma força para a direita de 10 newtons, uma força para a esquerda de 8 newtons. Eu consigo, com essas forças, calcular a aceleração. Pela segunda lei de Newton, força resultante em m vezes a. Então, basicamente, essa matéria é você olhar o desenho, olhar as forças e ver como que elas ficam juntas. Nesse caso aqui, ó, é uma para a direita e uma para a esquerda. Então, a força final, a resultante, que a gente chama, né, na verdade, é 10 menos 8. Estou somando os vetores, mas como um está para o lado contrário, a conta cai numa subtração. Então, vamos supor que eu dei a massa do corpo ali de, sei lá, 4 quilogramas. Então, bota aqui 4 vezes A, fica 2 igual a 4 vezes A, aceleração é meio. Tá, esse é um caso simples, né? Não é o mais simples dele, o mais simples seria só uma força para a direita, mas é um caso simples que dá para a gente fazer numa boa. Eu poderia também ter uma situação em que essa força para a esquerda aqui também é 10. E aí ficaria 10 para um lado, 10 para o outro, seria 10 menos 10. A força resultante seria 0, 0 dividido por 4, a aceleração também é 0. Que é o caso que a gente chama de equilíbrio. Não tem força resultante, não sobra força, então ele permanece na situação que ele está. Duas situações possíveis. Ou ele está parado, continua parado, ou ele está andando, só que sem mudar a velocidade. Velocidade constante. Se não tem força resultante, ele continua com a velocidade dele em linha reta. Então, basicamente é isso. O que está aumentando na matéria? Está aumentando que no início eu dava... Começou como? Eu dava as forças e queria que você chegasse numa situação de equilíbrio, que esses vetores dessem 0. Eu estudei, primeira aula foi equilíbrio, então, né? A segunda aula, eu já falei que teria a aceleração, né? Eu falei das leis de Newton. E depois, a outro assunto foi falar o que com vocês? Que daqui para frente vocês têm que reconhecer as forças. Que eu não vou falar mais quais forças tem no exercício. Então, é isso que está acontecendo no 16. A história é essa. Você vai desenhar forças, calcular resultante, achar aceleração. Mas vocês têm que saber reconhecer essas forças e aí que vai começar, às vezes, a ficar um pouquinho mais difícil. Claro que a segunda situação da B, da 16, tem um ângulo ali que assusta muita gente, mas basicamente é sempre a mesma coisa. Só para mostrar o exercício limpo, quando eu falo limpo é o quê? Eu vou tirar aqui, ó, porque esse exercício aqui, como estão começando a fazer essa matéria, eu adiantei ele para vocês. Eu botei boa parte da resolução. Porque o desenho original era esse. Ó. Vou até copiar ele e jogo lá. Então, o que eu tinha era esse daqui. O cara empurrando a mala. Tá? Isso é o primeiro, depois eu vou para o segundo. Então, a partir daqui, eu tenho que olhar para esse desenho e saber as forças. Então, o que eu passei na aula de forças? Eu passei que vão existir só 5 forças básicas. Elas podem se repetir, você pode ter num exercício 2 forças de tração, 2 forças normal, não interessa, mas tem 5 tipos de força básica, que é peso, normal, tração, atrito e elástica. Todas elas têm a característica própria, algumas têm equação, 2 a gente não estudou equação ainda, são as 2 últimas, mas eu tenho que saber como que elas são desenhadas. Então, por exemplo, nessa mala, ela está no aeroporto, está na terra, né? Então tem força da gravidade atuando, tem a força-peso para baixo. A mala está apoiada no chão, então tem uma força de apoio. O chão faz uma força na mala para cima, que a gente chama de força normal. Por que normal? Porque faz 90 graus com a superfície. Bom, esse rapaz empurra a mala para a direita, o rapaz é o Newton, né? Empurra a mala para a direita.
Essa força que ele faz, gente, daquelas 5, ela seria normal, é o contato da mão dele com a mala. Mas ele chamou de força F. Então vamos botar F aqui para a direita, que é a força dele empurrando a mala. Certo? A natureza dela é normal, força normal, mas ele chamou de F, vou dar o mesmo nome que está no exercício. Beleza. E o seguinte, ó, não tem tração nesse exercício, nessa primeira parte, porque não tem corda, nem uma haste segurando ou puxando. Não tem elástico, nenhum dos dois. Elástico é muito nítido, é quando o corpo deforma. O que é deformar? Imagina uma caixa, você prende o elástico aqui. O elástico tinha 10 centímetros, você puxa ele para a direita, ele aumenta para, vamos supor, 12 centímetros. Então ele esticou. Se você largar, ele volta. Então aqui tem uma força elástica, uma força que restaura o elástico. Isso a gente não viu ainda não aparece para a gente, mas a gente sabe como que ela vai aparecer. Geralmente vai aparecer em mola. Você tem uma mola, aí você põe uma caixa apertando a mola, aparece uma força que vai empurrar a caixa para frente. Vamos ver isso com calma, mas por enquanto, só para saber que essa força existe e ela não aparece no exercício. E o atrito, que a gente vai estudar com calma, mas eu já posso entendê-lo. É uma força contra o movimento. Então, se o cara empurra a mala para a direita, o atrito é contrário, é para a esquerda. A gente desenha aqui entre a mala e o chão, que é ali que ele acontece, né? Quando você vai arrastar um corpo no chão, o chão segura o corpo um pouquinho. Então, esse aqui é o atrito. Eu vou chamar esse aqui de normal 1, que a gente vai ver que a normal do primeiro caso é diferente do segundo. O atrito eu vou chamar de 2, ou de 1, que é do primeiro caso, que aí ele dá o valor, né? A gente vai aprender a calcular um dia, só que ele deu valor. Ele colocou 20 newtons no primeiro caso, 10 no segundo. O peso da malha é o mesmo dos dois casos, porque a massa é 60 quilos, então, 60 quilogramas, perdão. Então eu vou ter 60 vezes a aceleração da gravidade, que a gente usa o valor arredondado, 10. Então tem um peso de 600 newtons. É igual nos dois casos, é a mesma mala. E a força que ele faz é de 100 newtons, está aqui no enunciado também. Então, não vou botar F1, F2. A força tem o mesmo valor que muda a direção. Então, está aqui o meu desenho de forças. O que eu sugiro sempre? Você faz o desenho ali no desenho original, rabisca ele todo, mas depois, se tiver embolado, não é uma obrigação. Se tiver embolado, você vai e copia ele assim, ó. Fica muito clarinho aqui, né? Vou mudar, então. Você vai e desenha ele assim. Certo? Deixa eu copiar ali, com fundo azul. Vai ficar melhor de ver. Que é você limpar o desenho, tirar o objeto, tirar o chão, deixa só um pontinho representando o objeto e as forças saindo desse ponto. São as mesmas forças, ó. Normal, só não botei normal 1 aqui, posso botar o 1 agora, a caneta vai ficar N1, F, atrito 1 e peso. São as mesmas forças, só que desenhadas agora a partir de um ponto. E a partir daqui eu vou fazer aquilo que eu comentei antes. Eu vou achar a aceleração pensando na segunda lei de Newton, força resultante, m vezes a. O que a gente tem visto desde cinemática vetorial? Se eu tenho duas direções, né, vertical e horizontal, eu trabalho nela separado. Você olha primeiro uma direção, depois olha a outra, se for o caso, junta no final. O juntar é somar os dois vetores que restam. Por exemplo, você tem aqui na vertical um vetor para cima e um vetor para baixo. Mas nesse caso, na vertical, a mala não anda, a mala está sendo empurrada para a direita. Para essa mala não andar, eu tenho que garantir que a força para cima é igual à força para baixo. Certo? Olha lá, resultante é 0. Não sobra força para cima, nem sobra para baixo. As duas têm que ter o mesmo valor para o corpo, para a mala andar para a direita. Suponhamos que você coloca o peso maior. A mala ia descer, ia acelerar para baixo, ia vazar no chão. A normal maior, o chão ia jogar o corpo para cima, entendeu? Como empurrando o corpo para cima. Não faria sentido. Então, nesse caso aqui, as duas forças são idênticas. E já que eu calculei o peso, só de curiosidade, a normal, no primeiro caso, é 600 newtons. Está ali. Na horizontal,
eu vou analisar com calma. Pode ser, gente, que ele não consiga fazer uma força que empurre a caixa. Isso vai acontecer às vezes. Mas nesse caso, ele deu o valor do atrito, que é 20 newtons, e o valor da força. Então, repara, ele ganha do atrito. Ele faz mais força para o atrito. A caixa vai andar para a direita. Tem resultante. Tendo ou não tendo resultante, você sempre pode fazer isso. Calcular a força resultante, fazendo força para a direita menos força para a esquerda. Na horizontal, para a direita põe positivo, para a esquerda negativo. Então, isso é a força resultante. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Vou chamar de A1, que é o primeiro caso. Então, essa fórmula aqui está escrita aqui. A resultante eu fiz a conta. Se elas forem iguais, o que vai acontecer? Vai dar zero isso, ele não acelera. Mas nesse caso, elas não são iguais. A força vale 100, está lá no texto. O atrito vale 20, também está no texto. E a massa do corpo é 60 vezes A1. Então, 100 menos 20, 80. É igual a 60 a 1. Você pode cortar um zero com o outro, fica 8 sobre 6, para ser o 6 dividindo. Simplificando aquilo, divide por 2, vai ficar 4 terços. Então, o primeiro foi isso. Beleza? Desenhei força, analisei a vertical, aí eu tenho que interpretar, eu sei que esse corpo não vai andar na vertical, então força para cima igual para baixo. Nem precisava colocar esse valor aqui, eu coloquei só de curiosidade. Que vai ter um dia que a gente vai precisar olhar isso, então, por enquanto, só para entender o que eu fiz. Mas o que interessa está aqui, porque ele acelera para a direita, o cara está empurrando para a direita a mala. Então, força horizontal resultante, que é o que me interessou. Vou botar ali força resultante X na horizontal e a Y na vertical. Então, esse foi o primeiro caso. Estou olhando para o chat ali, qualquer coisa, vocês dão um grito lá, tá? E vamos para o segundo caso, que é o mais, vamos dizer assim, é o que deu mais dor de cabeça. Deixa eu copiar o desenho. Tá aqui. Vou copiar já aquele desenho das forças, para não ficar cortando muita resolução. Eu vou fazer assim, tira isso primeiro. Depois eu volto com isso. Deixa eu abrir, limpar o exercício. Pronto, deixa eu copiar isso agora. Ok. Tá, deixa quietinho ali, depois eu mexo nele. Segundo caso, a mesma mala, o mesmo aeroporto, o mesmo Newton, mas ele age sobre a mala de forma diferente. Antes ele empurrou, agora ele puxa. Através de uma corda, Podia ter botado isso mais alto, vou botar. Tá bom. E aí, primeiro passo, Porque ele quer aceleração. Se tem alguém atuando sobre o corpo, tem força. Então, eu sempre estou com isso aqui na cabeça. Força resultante, MA. É essa forma que fica na mente. Tanto que lá no exercício, quando eu resolvi, eu coloquei a forma bem aqui no meio. A primeira coisa que aparece ali. Tem que pensar nisso. Eu tenho que achar as forças para achar a aceleração. Então, estou pensando nisso. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que desenhar as forças. Vamos lembrar das 5, Peso tem... Lembra, eu já calculei até o peso, 600 newtons, é o mesmo dos dois casos, é a mesma mala. Normal tem, está apoiado no chão. Aqui, vou chamar de N2, normal do segundo caso, que a gente vai ver. Ela poderia até ser igual do primeiro, tá? Mas eu vou mostrar que vai dar um valor diferente, por isso que eu botei N1 e N2. Ele puxa por uma corda. Na corda tem a força de tração ou tensão. Mas... o exercício chamou essa força de força F, A força que o Newton faz. Então, vou botar F ali, mas eu sei que ela é a tração, que é a força na corda. Estou chamando de F só por causa da nomenclatura. E o chão resiste ao movimento, o chão segura essa mala, fazendo uma força contrária ao movimento, que é o atrito, que tem valor diferente. Então, atrito 2. Ele vale 10 newtons no segundo caso. Então, essas são as forças
E da maneira que eu fiz o primeiro, eu também vou fazer o segundo, que é o quê? Limpar o desenho. Tira o Newton, tira a mala, tira o chão, deixa só um pontinho representando o corpo e as forças aplicadas. São 4 forças, né? Força do Newton, que é uma tração, normal do chão, peso e atrito. O que eu fiz foi o seguinte, olhar para esse desenho aqui, eu sempre falo que trabalho em 2 direções separadas, né? Vertical e horizontal, mas quando aparece algo fora da horizontal ou da vertical, ou seja, aparece na diagonal, eu desmancho esse vetor e boto 2 no lugar dele. Eu boto um vetor para a direita e um vetor para cima, substituindo essa diagonal. Isso que a gente chama de decompor o vetor, né? Então eu faço a sombra dele aqui embaixo, a projeção, né, que é o nome mais certo, e chamo de F, né? É F em X. E faço a projeção dele vertical, né? A sombra dele vertical, a altura dele, que eu vou chamar de FY, F na vertical. Lembra que a gente tem esse triângulo retângulo, e aí tem as relações seno, cosseno, e aí como eu calculo fx e fy? Deixa eu jogar isso aqui para baixo, que eu vou precisar desse espaço. Eu vejo que fx é o lado vizinho, é o cateto adjacente, então eu lembro do cosseno, ou faço aquela bobagem, né? Fx é igual a f com o ângulo. Então, com vira cosseno. Então, fx cosseno, f cosseno θ. O fy é o f, ó, é o lado oposto, né? O cateto oposto. Então, eu lembro da relação seno. Mas a bobagem para lembrar é você falar que fy é o f sem o ângulo. Sem o ângulo. Isso ajuda. E aí, o que nós temos então? Vamos calcular os dois aqui só para deixar o resultado na mão. F vale 100 vezes cosseno em cima, seno embaixo. Deixa eu lá olhar os valores direitinho. Está lá no cantinho, ó. Seno é 0,6, cosseno 0,8. Então, cosseno 0,8, seno 0,6. Então, dá 80 newtons para a direita, né, Fx, e 60 newtons para cima, Fy. Então, ao invés de 100 newtons na diagonal, eu poderia ter uma força para a direita que vale 80, para cima que vale 60. Beleza. Então, meu desenho, na verdade, de força muda um pouquinho. Deixa eu voltar lá, que lá eu consigo editar mais fácil. Esse meu desenho de força já não é isso. Ele fica assim, ó. O F some, eu apaguei ele, né? Decomposição quer dizer desmanchar mesmo. Isso aqui é desenho de cima. Então, o que sobra para a gente... deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. O que sobra para a gente é esse daqui. Ih, meu Deus. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. O que sobra, então, não tem mais a força F, tem Fx e Fy no lugar. Então, eu tenho essas forças agora. 2 para cima, uma para baixo, uma para a direita, uma para a esquerda. Tá? E é isso que eu vou analisar. Então, na vertical, é o mesmo raciocínio. A mala anda para a direita, está sendo arrastada no aeroporto. Então, para a vertical, não vai ter força resultante. Não vai sobrar força, nem para cima, nem para baixo. Mas se eu olhar para o desenho, muda do primeiro caso. Ó. Eu tenho para cima agora 2 forças, Fy e normal 2. E para baixo tem a força peso. Isso tem que dar 0. Tá? Você já poderia escrever assim. As 2 forças para cima tem que ser igual a força para baixo. Aí não sobra nada para cima nem para baixo, ele só anda na horizontal. Aí também não precisava fazer mais cálculo, mas só de curiosidade, ó, o Fy vale 60, o peso valia 600, passa 60 subtraindo, a normal no segundo caso é 540. Foi menor que o primeiro caso, o primeiro tinha achado 600.
Repito, não precisa fazer essa conta para mim, tá? Mas eu estou fazendo para discutir com vocês o que já era esperado. Como aqui a força que ele faz é um pouquinho para cima, ele meio que ajuda o chão a segurar a mala, né? Vamos falar assim. Então não é o chão que faz a força toda para segurar essa mala. Ele ajuda um pouquinho, ele faz uma forcinha para cima, a mala fica, entre aspas, um pouco mais leve para o chão. Então por isso que a normal é um pouco menor. Ó. Se tivesse numa balança, por exemplo, a leitura da balança seria 540, né? Mais ou menos 54 quilogramas. Vamos fazer horizontal. Lembra que eu estou sempre com essa fórmula na cabeça, então eu escrevo ela de novo. Força resultante é MA. Para a direita tem o Fx. Para a esquerda tem o atrito do segundo caso. Isso é igual a M a 2, né? Estou no segundo caso. O Fx eu calculei 80. O atrito ele falou que era 10, está lá no texto. A massa também ele deu. E agora eu acho a 2. Então, 70 igual a 60 a 2. Ó, divido por 10 dos dois lados, né, o famoso portal zero. O 6 eu coloco dividindo. Então, A2 pode deixar assim mesmo, 7/6, dá 1,666 metros por segundo ao quadrado. Diferente do primeiro caso, né? O primeiro eu achei 4/3, agora achei 7/6. Então, valor diferente, porque a forma que ele está atuando na mala é diferente. Ele faz o mesmo esforço, 100 newtons, mas a maneira que ele atua na mala é um pouco diferente. Gente, eu fiz mais devagar, eu fui pegando desenho, deu para entender? Vou fazer mais parecido. Se ninguém responder, eu vou aproveitar a resposta da Maria Clara anterior e vou achar que está tranquilo. Tá, então ninguém respondeu, eu vou prosseguir, tá? Deixa eu pegar o livro. Vou repetir o link para vocês. Gente, esse link, lembrando, é uma cópia autorizada e tem no SIGA. Eu já botei lá, acho que no primeiro dia de aula lá tem esse link. Se não tiver, pode me pedir, tá bom? Porque está sendo um livro físico, quem prefere fazer por aqui. Quem está cansado de computador, no meu caso, pega o livro físico para dar uma descansada, né? Então, olha só, estou na página 100, mais ou menos, do livro. Aqui começa questões comentadas das leis de Newton. Tem algumas aqui. Deixa eu ver qual que eu posso começar a fazer. Eu queria pegar um pouco diferente. Vou pegar o 32. Vou pegar o 31 e o 32. 31 é parecido com o que a gente fez, até mais fácil um pouco. E aí, eu faço ele para a gente dar mais uma treinada. E aí, vou para o 32. Se alguém quiser outro tipo de exercício, pode colocar. Se alguém já fez algum do livro e teve dúvida, me fala. Então, 31 e 32. Eu acabei descendo um pouco. Peraí, agora vai. Mais ou menos parecidos, mas o 32 tem uma força a mais ali para a esquerda, né? Alguém tem que estar segurando o sistema. Então, eu vou discutir isso. A página qual que era mesmo? Página 108. Página 108. Então, vamos lá. Na figura abaixo, os blocos A e B têm massa 6 kg, o A, e 2 kg o B. Tá? Deixa eu marcar aqui para depois ficar fácil de achar. Estando apenas encostados entre si. Repousam no plano horizontal perfeitamente liso. Perfeitamente liso quer dizer que não tem atrito. A partir de um dado instante, exerce-se em A uma força horizontal de densidade de 16 newtons. Então, olha lá, alguém está empurrando aqui com 16 newtons. Desprezando a influência do ar, calcule a aceleração do conjunto e a força que A faz em B. Tá? O que eu tenho falado para vocês? Quando tem dois corpos assim, você vai ter que desenhar forças nos dois corpos, trabalhar os dois separados. Agora, quando pede aceleração, eu posso pensar nisso tudo como um único sistema.
Eu vou fazer assim, depois eu faço da maneira mais completa. Ó, isso aqui é A e B. As forças são peso, normal, que não interessa nesse exercício, porque é igual o outro, para cima e para baixo vai ser igual, ele não vai subir nem descer. O que interessa aqui é para o lado que ele anda, é força horizontal. F para a direita e não tem atrito, é perfeitamente liso. Não tem elástica, não tem tração. Então acabou, é isso. Lembrando que essas duas aqui matematicamente se anulam. Então eu tenho só uma força para a direita, que vai ser responsável pela aceleração. Então a força vale 16, está aqui. As massas 6 e 2 vale 8, vezes a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então essa é a maneira mais rápida de fazer a letra A. Você pensa numa coisa só, um sistema só. Só que tem a letra B, que pede a força entre eles. Então, nesse caso, o que eu recomendo, gente? Quando tem mais perguntas, já começa a abrir no exercício todo. A letra A vai ficar maior, só que o resto fica mais fácil. Então, eu recomendo você desenhar as forças separadas nos corpos. Você faz lá o corpo A, pode fazer um quadradinho, pode fazer uma bolinha, e o corpo B. Ficou grande demais. A e B. Desenhe as forças, com calma. Vamos lá, todo mundo tem peso. Peso de A, peso de B. Aí você fala assim, mas você falou que o peso não vai importar, que a gente não vai fazer nada na vertical, mas se eu estou desenhando força, eu tenho que desenhar, tá? Os dois estão apoiados no chão, então normal para cima. Normal para cima. Força de apoio, força de contato. Não tem corda segurando eles, puxando eles, então não tem tração. Então, peso normal, tração, descartei. Atrito ele manda descartar. E a força elástica, como eu falei, é muito nítido, geralmente um corpo deforma nitidamente, não tem também. Então, a única força que falta é essa que alguém faz para a direita. Vou desenhar assim. Todas elas saindo do bloquinho, tá? Você pode arrastar o vetor para lá, não tem problema não. Então, alguém está empurrando o A para a direita. E aí falta mais duas forças no desenho. Porque o A está encostado no chão, então tem a normal A. Só que ele está encostado em B. Então, o B faz uma força em A. Essa força que ele faz em A é uma força que eu vou chamar de normal. Normal que B faz em A. Por que força normal? Porque é de contato. Está encostado A no B. Então, o A sofre ação de B e reage, então, fazendo força em B também. Ação e reação. Tá? Ou então, você pode falar o seguinte, o A está encostado em B. Mas quando eu olho para o B está encostado em A. Então, o B sofre uma força para a direita, que é uma normal, né, força de contato, que o A faz em B. Tá? Esse sistema vai andar para a direita. Quem que empurra o B para a direita? Não é F. F empurra A. Quem empurra o B para a direita é o A, através da força normal. E essa força normal, como eu disse, NBA, vai ter o mesmo tamanho de NAB. Só que apontando para o lado diferente. Por quê? Ação e reação. O A faz força em B, o B faz força em A. Então, esses são os desenhos das forças. Lembrando que a força para cima, elas vão poder ser ignoradas, porque o movimento é horizontal. Então, você não tem forças verticais aqui sobrando, elas existem, mas a conta vai dar 0, né? Então, você pode falar que as forças em Y, força resultante vertical, vertical, nulas, eu botei nulas, eu odeio esse quadro, nulas, tá bom? Ou então você pode escrever assim, a normal para cima em A igual ao peso de A, e a normal para cima em B igual ao peso de B para baixo. Beleza. Com isso daqui, gente, eu expliquei para o meu corretor o seguinte, eu desenhei as forças que eu sei que existe, tá? Então eu sei a matéria, tá vendo? Você pode me dar nota. E sei que eu não vou usar esses valores, porque na vertical não tem nada, não tem movimento, não tem aceleração. Então as forças para cima igual as para baixo. Então eu estou explicando isso, que eu desenhei, que eu tirei, por que eu tirei.
Então, agora que vai começar mesmo o exercício. Eu vou escrever as equações F igual a MA, esse F é a resultante, né? Na horizontal, para A e para B. Você acaba montando o sistema. Fica assim, olha para o desenho lá. Ó. A, uma força para a direita, uma força para a esquerda. Isso é igual, a força resultante igual a massa de A vezes a aceleração. O B, só uma força para a direita. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Se quiser já jogar alguns valores que a gente sabe, eu estou tirando lá do enunciado, vou ver se eu lembro deles. O F valia 16, né, a força que alguém está empurrando o A para a direita. Essa normal entre eles eu não sei. A massa, deixa eu confirmar, um é 6, outro é 2. É isso, o A vale 6. A aceleração é a mesma para os dois, né, eles aceleram juntos, eles andam juntos. Essa normal, gente, ela tem o mesmo valor daquela, então eu já vou escrever assim, ó. NBA, tá? Só para ficar igual. É a mesma coisa, é o mesmo módulo, né? Então, só substituir uma pela outra, na hora de fazer o sistema fica mais fácil. Então, NBA é igual a massa de B vale 2 vezes A. Então, eu montei a equação da lei de Newton para os dois corpos, desenhei a partir das forças, e agora eu não preciso nem olhar o desenho mais, eu vou olhar as perguntas. Letra A, qual a aceleração? Aí você tem um sistema. Tem várias maneiras de fazer o sistema. Você pode substituir esse valor aqui, ó, por este. Então, substituindo. Aquela primeira equação, ó, 16 menos, no lugar de NBA, eu ponho 2A, é igual a 6A. Então, 16 igual a 6A mais 2A, 16 igual a 8A. O 8 vai dividindo, 16 por 8 vai dar 2. Então, está aqui a aceleração que eu já tinha calculado antes, de uma maneira mais rápida, mas agora o exercício está pronto para eu responder qualquer coisa. A segunda pergunta, lá só para vocês verem, a intensidade da força que A e B trocam entre si na região de contato. O famoso força normal entre eles, né? O par, ação e reação. Então, ele quer NBA. Eu posso pegar a segunda equação que já está pronta, ela sai direto. Ó. Normal de B em A, que é igual ao normal de A em B, igual a 2A. 2 vezes 2. Então, a normal de B em A igual a 4 newtons, que é igual a normal de A em B. É ação e reação. 4 newtons. Tá? Então, é o seguinte, gente, se eu tivesse feito daquela maneira, a A rapidinho, a B eu teria que fazer isso tudo. Então, sempre que você pegar exercício, o próximo que eu vou fazer, eu já adianto, deixa eu ver. Ele quer força entre eles, então ele quer mais do que aceleração. Então, eu já começo desenhando forças e montando o sistema. Que aí já está pronto. Aí depois, tudo que for perguntando, eu respondo. E se tiver 3 corpos, no exercício de frequência da aula mais recente, teve turma que já teve turma que vai ter. Eu dou um de 3 corpos. Você vai fazer isso aqui, ó, F igual a MA para os 3. 1, 2, 3, e aí vai. Tá? Gente, eu vou parar de perguntar se estão entendendo. Se não entender, vocês me falam. Não tem problema nenhum eu voltar a fazer, tá bom? Estou olhando o chat ali, vocês vão dando um grito. Ou se quiser outro, falar, não, isso aí tá muito fácil, isso aí eu sei fazer. Pega um bem difícil, vai lá no ITA lá e pega o mais difícil que você achar do ITA. Eu faço também. Eu tento fazer. Tá? Então vamos lá. Gente, o 32 é bem parecido. Está na horizontal, um corpo de 3 kg, outro de 2, até o nome é o mesmo, A e B. Só que aqui a diferença é a seguinte, tem uma força para a direita que é 40 newtons, beleza. Olha lá, módulo de F, né? E essa F2, ou módulo, o valor, vale 10. Tem uma força a mais, que é contra o movimento. Então, antes tinha alguém empurrando o sistema. Agora tem alguém empurrando e outro tentando segurar. É isso que muda. Também não vai ter atrito. Ó, nas situações climatizadas, desprezam os atritos, influência do ar. Influência do ar a gente não usa esse ano, tá? A massa A e B vale 3 e 2. Sabe-se que F1 e F2 são paralelas, ou seja, são realmente horizontais, igual está no desenho, não tem diagonal. Os valores, né, os módulos de F1 e F2 estão aqui.
posso afirmar que a intensidade da força que B aplica em A é aquela normal que eu fiz antes. A força entre eles, né? Ele quer que B faz em A. Ótimo, que é o que eu chamei de NBA, né? Normal de B em A. Mas é a mesma coisa que NAB. É ação e reação. B faz força em A faz força em B. Então o caminho é esse. Ó. Você vai começar desenhando as forças a partir dos pontinhos. Começar sempre com peso. Não tem muito erro. Está perto da terra, sempre vai ter peso para baixo. Aí você vê, porque o corpo pode estar caindo, pode estar solto, sem encostado em nenhuma superfície, tem peso. O peso está ali. Agora, se ele está na superfície, normal para cima, né? O chão faz uma força normal para cima, normal de A. O B também está no chão, normal de B. Já pode até adiantar falando que essas normais são iguais aos pesos. Ou seja, estou desenhando só porque eu sei que existe, mas não vai importar, porque uma vai cancelar a outra. E aí vem as forças horizontais. O A é empurrado para a direita com F1. E está encostado no B, então B faz uma força para a esquerda, que é aquilo que eu chamo de normal, força de contato, que B faz em A. Já o B, ele sofre uma força para a esquerda, que é F2, tem alguém segurando esse movimento, e o A está encostado em B, né? Então tem uma força de contato que é normal que A faz em B. Então tá ali. Como eu já expliquei, as forças verticais não vão me importar. Posso calcular se eu quiser, tá? M vezes G é o peso, mas não precisa. O que eu vou trabalhar, então, é na horizontal, pensando na segunda lei de Newton, F igual a MA. Monto o sistema. Para o A, força para a direita, menos força para a esquerda. Tá? Isso é força resultante. É igual a MA vezes A. O B, força para a direita, menos força para a esquerda. É igual, esse aqui é do B, né? MB vezes A. De novo, cai no sistema, com duas incógnitas. E aí tem várias maneiras de resolver. Fazer uma maneira mais clássica. Vou calcular a primeira aceleração. Daria para fazer sem calcular a aceleração. Só isolar o A aqui, né? Passo o M dividindo, tudo. Mas eu acho que fica até mais enjoadinho, então eu vou fazer... Deixa eu botar os valores primeiro. Vou fazer, achando a primeira aceleração. O F1 vale 40. A massa de A, está lá no texto, vale 3. A NAB estou procurando. A F2 vale 10. E a massa de B vale 2. Só um detalhe, ó. NAB é igual a NBA, né? É aquela ação e reação. Força que A faz em B, força que B faz em A. Então aqui eu já posso mudar a maneira de escrever. Eu posso botar igual está em cima, ó, NBA. É o que ele quer. E aí, como eu disse, é sistema. Cada um resolve do jeito que quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar somando as duas equações. Por que somando? Porque eu já cancelo esses dois. Ó. Então, ali está menos, aqui está mais, então fica assim, ó, 40 menos NBA mais NBA, dá 0, menos 10. É igual a 3 mais 2, 5A. 40 menos 10 é 30. 5 dividindo, a aceleração é 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Com a aceleração, eu escolho uma das duas equações, vou pegar a segunda, e calculo o que ele quer. No lugar do A eu ponho 6, então NBA igual a 12, ó, mais 10. Então a normal que o B faz em A, a força que o B faz em A, vale 22 newtons, que é a mesma coisa que a força que A faz em B. Resposta, letra D. Ok, senhores e senhoras? Se tiver tudo certo aí, me fala, quer algum tipo de exercício específico? Vocês já deram uma olhada? Fala assim, faz aquele tipo. Ou então, volta na primeira matéria do ano, lá que eu não lembro como é que faz delta S ou delta T. Vocês que mandam, gente.
Vocês estão pensando aí, deixa eu abrir. Eu estava com uma página aberta. Deixa eu achar onde está. Está aqui. Que tinha alguns exercícios. Deixa eu ver se eu acho. Será que eu não fechei ela? Tem uns bons. Fala inclinada é uma boa. Mas depois eu comento. Tem uns bem difíceis aqui. Ó. Não, ali tem atrito, a gente não viu atrito ainda. Esse eu faço na aula. A maioria aqui é de atrito. Tá, ninguém está falando nada. Eu vou procurar aqui, então, no livro, um de plano inclinado. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. 43. 43. 43 não é tão fácil não, tá, gente? Quero uma atenção especial de vocês. Página 110. Peraí que eu perdi vocês. Tá. 8 da lista, tá? Então deixa aqui só copiar o 43, se der tempo eu faço, vamos para o 8 da lista. Do tipo, né? Não igual. Deixa eu abrir a lista aqui, Maria. Aí é clara. 8 da lista. Tá, você quer que faz esse ou parecido? Te confesso que parecido é difícil, tá? Esse exercício aqui é um dos mais difíceis que eu vi desse assunto. Então, eu vou procurar parecido, tá? Ó, acoplamento de polias. O livro não vai ter tão difícil assim, não. O livro tem pouco exercício desse assunto. Né? Como eu falei, esse assunto ele é um pouco ignorado, às vezes. Deixa eu pegar um que mistura, que não seja tão facinho. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui tem cara de ser bom, hein? Não, tem sim. É só ir na internet. O maravilhoso mundo da internet. É porque esse que está no... Eu achei um bem parecido aqui, por incrível que pareça. Ele é muito teórico, o que torna ele mais difícil é não ter número. Se eu tivesse o raio das polias e valores, eu te falo que vocês fariam ele mais fácil. Tenho quase certeza. Tá? Você tira número, é a letra A da primeira questão da prova. A maioria teve dúvida que estava sem número. Agora, se vocês têm dúvida de exercício sem número, inventa número. Falei, se o raio fosse tanto? E se esse raio fosse tanto? Aí você faz um rascunho só para interpretar o resultado. Olha esse daqui, ó. Chatinho também, tá? Não é fácil, não. Um monte de polia acoplado. É mais ou menos isso que você quer, né, Maria Clara? Está falando o seguinte, por meio de polias e correias, é possível multiplicação da velocidade da carga em relação ao motor. A polia motor é onde liga o motor. Parece logo da prova, né? Tem um motorzinho girando, você liga ali essa polia. Então, aí está girando o motor. Tá. O que não é possível pelo acoplamento direto. Porque está falando o seguinte, para mudar a velocidade do motor, às vezes botar só mais uma polia não adianta. Eu tenho que fazer um esquema como esse. Tá. Observe a figura abaixo que é apresentada um conjunto de polias e correias numeradas. As polias 2 e 3, 2 é grande, e 3 estão no mesmo eixo, né? Então, uma no meio da outra ali. Em relação à rotação de cada polia mostrada na figura, é incorreto afirmar. Tá. Então, ele vai comparando aqui, ó, velocidade angular, frequência, né? A rotação em RPM, né? É frequência. Rotações por minuto. Energia eu vou ignorar. Essa parte aqui eu vou ignorar, então necessariamente não sei se eu vou achar a resposta certa, porque a gente não viu energia ainda. Aí fica coisa demais para falar, tá? Então eu vou comparar frequência e velocidade angular e comparo a velocidade linear também. Beleza? Tá.
vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho... Tá. Essa polia 1 está ligada na 2 por um contato externo. Quando o contato é externo, tanto pela corrente como pelo contato literal, né, que está encostado uma na outra, a gente tem que a velocidade linear, a velocidade de um ponto externo aqui, qualquer pontinho aqui, é igual. Então, a velocidade que esse disco tem do lado de fora é a mesma velocidade que o disco 2 tem do lado de fora. Ó, esse gira para cá, esse também gira para cá. Sentido horário, né? Então, essa velocidade aqui é igual. Velocidade 2 igual velocidade 1. Por quê? Porque como a velocidade desse ponto aqui vai ser igual à da correia, por causa do contato, né? Se eles estão encostados, não está arrastando tudo, então quando esse gira com a velocidade, vamos supor que esse pontinho anda 2 metros a cada segundo. A correia anda 2 metros a cada segundo. E aí o raciocínio é parecido. A correia vai girar essa polia, também vai girar 2 metros, vai andar, né, cada ponta ali, 2 metros a cada segundo. Então a velocidade linear é igual. Se a gente lembrar daquelas relações do movimento circular, V igual a ômega R, né? Grandeza linear, angular vezes raio. Então, aquela equação lá, V2 igual a V1, poderia ser ômega 1, R1, 2 no caso, né? Botei a ordem contrária. Ômega R. Beleza. Outra relação importante, que eu mandei vocês guardarem, é 2πf. Aí eu posso substituir ali, ó, 2πf no lugar de ômega, 2πf no lugar de ômega, e R, tá? Repara que tem 2π dos dois lados, então eu posso simplificar, ó, dividir por 2π os dois lados, então isso some. Então a equação fica F2R2, F1R1. E agora vamos lá. A polia 2 é maior do que a 1. Então, ela tem um raio 2 maior que o raio 1. Tá? Se esse número é diferente desse, esse raio é diferente desse, a frequência é diferente. As frequências seriam iguais se tivesse o mesmo raio. O que isso quer dizer, gente? Que como essa polia 1 tem tamanho diferente da 2, elas giram tantas vezes por minuto com valores diferentes. E quem que gira mais? Se você olhar para essa conta, só reescrever ali um pouquinho, ó. F2 vai ser igual a F1R1 sobre R2. Repara que F e R da mesma polia são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quanto maior for esse número aqui de baixo, menor é aquele. Imagina que esse valor aqui está fixo, né? Uma polia motora, o motor tem uma frequência fixa, o raio é fixo. Aí você dobra o raio da 2. Se você dobrar esse valor, como ele está no denominador, esse aqui cai pela metade. Então, quanto mais se aumenta o R, menor a frequência. Então, a polia maior, R2, vai ter maior frequência. Se a frequência da maior é maior do que a outra, se a frequência da polia grande é maior que a da polia pequena, a velocidade angular também é, né? As duas grandezas estão diretamente relacionadas. Então, o que essas duas linhas aqui querem dizer? Que a polia... Eu botei o contrário, gente. Perdão. Vou explicar de novo, só para não ficar tão confuso. Ó, a polia maior, quanto maior o raio, menor a frequência. Então, a polia maior gira menos. Isso quer dizer que a frequência 2 é menor que a frequência 1. Que a velocidade angular 2 é menor que a velocidade angular 1. Tá bom? Então, só para, já que eu fiz acabei trocando os números, só para explicar melhor, pensa bem, ó, enquanto essa aqui dá uma volta, já que a velocidade linear é a mesma, essa aqui tem um espaço maior para correr. Então, se essa deu uma volta, essa aqui não vai dar tempo de dar uma volta. Ela precisa de mais tempo, porque ela tem mais espaço para percorrer. Então, ela dá menos voltas que aquela, a frequência é menor. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, frequência da 2 menor que da 1.
Comparar 2 e 3 agora. Polia 2 e polia 3. Elas têm o mesmo centro. Isso quer dizer que elas giram juntas. Se elas giram juntas, é a mesma coisa que falar que a velocidade angular é igual. Velocidade angular é velocidade de giro, né? Então elas giram juntas. Claro que esse ponto externo aqui anda mais rápido do que esse pontinho interno da 3. Aqui é o V3. Tá bom? A 2 tem que correr maior espaço, ela gira mais rápido que a 3. Eu posso mostrar isso aqui também. Outra coisa, se a velocidade angular é igual, a frequência também é igual. Então elas dão o mesmo número de voltas por minuto. A 2 e a 3. Essas duas do meio aqui. E aí, pegando aquela equação V igual a ômega R, subiu demais aqui, deu uma travada. Ó, V igual a ômega R. Passa o R dividindo, você vai ter que ômega igual a V sobre R. Repara agora uma coisa, ó, vou passar o R multiplicando. Se eu aumento o raio 2, o V2 aumenta também. Eles são diretamente proporcionais. Então, isso quer dizer o quê? Que se o disco 2 é maior, e no desenho lá é, né? O raio dele é maior, ele vai ter maior velocidade linear. Foi o que eu acabei de falar. Ele tem a mesma velocidade de giro, só que o ponto externo do disco 2 tem que ser mais veloz para acompanhar o disco 3. Então, velocidades lineares aqui são diferentes, tá? Só que a velocidade angular é igual. Pode ver que a letra A fala isso. A e B possuem a mesma velocidade angular. Se quer marcar incorreta, então a resposta não é a A. Vamos olhar para o LIA 4. A 4 está preso na 3. Contato externo. Então, é o mesmo caso da primeira. Velocidade linear da 4 igual à velocidade linear da 3. Tá? Olha lá. Ponto de uma correia. A velocidade linear é ômega R. Então, ômega 4 R2. R4. É muita polia. Ômega 4 R4. Ômega 3 R3. Ok. Bom, aqui eu cheguei à conclusão que se ômega R igual a ômega R, FR igual a FR. Isso quer dizer o quê? Se você for olhar para o desenho, a polia 4 tem um raio maior do que a 3. Se o raio é maior, a frequência é menor. Então, a frequência da polia 4 é menor que a frequência da polia 3. Ou a velocidade angular, né? Essas duas linhas querem dizer o que mesmo? Que o disco 4, a polia 4, gira menos vezes por minuto do que o disco 3. Mas se 3 é menor, não era para ter uma frequência maior que a 2? Não, a frequência é igual. Eles estão presos no mesmo centro. Tá? Então, acontece, acaba que eles giram juntos. Frequência, quantos giros dão por unidade de tempo? Deixa eu ver se acho aqui um GIF. Né? Uma imagem animada com isso. Não tem GIF. Só botar polias GIF. Então, que às vezes a gente acha as imagens animadas, elas estão ruins, mas deixa eu ver se tem alguma. Tem na aula, né? Na aula eu fiz. Deixa eu ver se você acha aquela aula aqui. 10B. Não, tem que achar na pasta mesmo. Aula 2021, deixa eu ver aqui. Tinha tanta coisa. Tá. Aulas. Movimento circular foi a aula. Acho que é aqui, no complemento. Isso mesmo. Ó,
é esse daqui, ó, esse caso aqui. Elas giram juntas, tá? Mesmo número de voltas que aqui uma dá, a outra dá também. Só que aí essa aqui vai girar mais devagar. Porque esse ponto externo aqui tem que correr bem mais rápido. Ainda não era essa que eu queria. Eu vou achar uma outra. Aqui, fotos. Aqui, aulas. 9D. Será que é essa aqui? Esse aqui, ó. O senhor está mutado. Ah, sim, estava mudo. Beleza. Deu uma caída aqui, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, olha só. Só para fechar isso aqui, põe esses dois satélites girando juntos, tá vendo? Então eles dão uma volta no mesmo tempo, tem a mesma frequência, mesma velocidade angular, mesma velocidade de giro. Mas o de fora, ele tem que correr mais. Olha lá, o de fora nitidamente é mais rápido, porque ele tem uma distância maior. Então, para acompanhar o de dentro, ele tem uma velocidade linear maior, mas a mesma frequência, tá? Uma volta, vamos supor que demorou 2 segundos aqui, uma volta a cada 2 segundos. Então, era isso que eu estava discutindo aqui. Beleza, vamos lá, depois dessa confusão toda, volta para cá. Então, eu sei o seguinte, que a polia 4 gira menos que a 3, a mesma velocidade linear, mas tem uma velocidade de giro, tem uma frequência menor, dá menos voltas por segundo. E aí o seguinte, o difícil agora é de comparar a 1 até a 4. Aí a gente faz assim, ó. 2 e 3 giram juntos, beleza. A1 gira mais que a 2, tem maior frequência que a 2. Então, A1 tem frequência maior que a 2, portanto, A1 tem frequência maior que a 3. Porque em termos de giro, 2 e 3 são iguais. A 3, por sua vez, gira mais, tem maior frequência que a 4. Pô, se a 1 tem frequência maior que a 3, e a 3 tem frequência maior que a 4, a 1 também tem maior frequência que a 4, ou seja, gira bem mais que a 4. Então, nesse sistema aqui, gente, eu reduzi bastante a velocidade da polia 4. Porque o 1 já reduz a velocidade aqui, a frequência, perdão, a velocidade de giro, né? Então, olha só, a 2 gira menos que a 1, a 3 gira igual a 2, que é menos que a 1, e a 4 gira menos que a 3. Então, a 4 gira bem menos que a 1. Então, essa é a ideia, essa montagem é que se o motor está girando muito rápido, você vai ter ali um giro bem mais lento agora, uma frequência menor, menos voltas por segundo. Você consegue controlar isso. Tá? Deu para entender? Você é tão enjoadinho. Eu vou fazer o seguinte agora. É uma declaração ao detalhe, tá? Eu expliquei numa boa, se quiser eu pego o outro. Pode procurar mais para fazer, mas não fica muito preocupado com o exercício desse nível de dificuldade nesse assunto aqui não, tá? Isso cai pouquíssimo. Pouquíssimo, tanto que é difícil achar a questão assim. A do Enem apareceu, e aquela eu achei complicada, e essa aqui eu achei também, mas não é fácil não. Várias polias acopladas, tá? Mas se achando alguma que se quiser que eu faça, pode trazer no plantão. Essa daqui, eu vou comentar com vocês, aí a gente encerra. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês treinem bem esse assunto. Eu vou começar essa questão, vou comentar e vou pedir para todo mundo, não só quem está aqui, quem está vendo a gravação também, que depois tente fazer essa questão 43 do livro, está na página 110, se eu não estou enganado. 110 ou 109, né? Vamos confirmar, porque depois a pessoa não acha a página, vai usar como desculpa, não estava lá, então não fiz. 110. Página 110.
É uma questão mais complicada, então faz algumas mais simples antes e depois chega nela. Beleza? Isso aqui tem uma complicação que é o que a gente chama de plano inclinado, que é o corpo que está num plano que não é horizontal. Que a gente sempre comenta o seguinte, né? Ah, quando você tem forças aplicadas igual de frequência. Uma para a direita, uma para baixo, aí taca uma diagonal. A diagonal é o que complica, então você decompõe aquela força, desmancha ela, acha uma para cima, uma para a direita, fica só na horizontal e na vertical. Esse exercício já começa na diagonal. O chão é diagonal. E aí, o que a gente faz, então? Vamos desenhar as forças e ver onde vai estar o problema. Você vai ter força-peso, sempre para baixo. Pode ver que eu sempre começo com ela, que é a única que eu tenho garantia, que sempre vai ser assim, força-peso. Deu a massa do garoto, ele parte do repouso em A, a velocidade lá é 0, então já vi que ele vai trazer mais coisa além de força. E desce sem sofrer ação de atrito, ótimo, não tem atrito. Mas força menos, então não tem atrito, elástico obviamente não tem, tração não tem nenhuma cordinha, nada disso, só que ele está apoiado lá, no plano, é um escorregador, né? Ele está apoiado no escorregador. Então, o escorregador faz uma força normal nele, só que a normal não é para cima, a normal é perpendicular ao escorregador, perpendicular ao plano. Essa é a força normal. E aí que eu falei que está o problema. Não está na mesma direção de P, nem perpendicular. Ele deu aceleração da gravidade, quer saber qual a aceleração que ele adquire, e depois tem mais perguntas relacionadas ao movimento. Então, gente, eu tenho chamado plano inclinado, e que eu tenho que trabalhar com essas duas forças, eu tenho que decompor essas forças. Nesse caso, o ideal é você olhar esse desenho torto. Como assim torto, Thiago? Olha só. Deixa eu ver se consigo gerar isso. Não consigo, não. Não vai dar também, não. Vou copiar lá para vocês verem o que eu estou chamando de torto. Ó. Aí, enfim. Vou copiar só o desenho agora. É isso aqui, ó. Você põe o plano na horizontal. Deixa eu ver se está bem retinho, mais ou menos. Tá, o plano, ó, para mim tá plano na horizontal. Você põe ele na horizontal, de tal forma que a normal fica para cima. Ó, copiando ali. E aí, nesse caso, a Terra está de lado, né? Eu virei o plano, então o peso está para cá, ó. Essa é a melhor maneira de trabalhar. Então, quem está fora do eixo horizontal e vertical é o peso. Então, eu vou decompor a força-peso. Vou achar um PY e um PX. Aí, o que a gente pode adiantar? Normal e PY são iguais, né? Matematicamente se anula, e o PX é quem acelera o garoto. Então, ele é acelerado para cá com uma parte da força-peso. E a gente vai ver que vai ser uma parte da aceleração da gravidade, não a gravidade toda. Voltando para o desenho lá, então, eu vou fazer isso aqui, ó. Calcular Px e Py. E Py. E aí, vamos lá. Ele deu esse ângulo aqui de 30 graus. Esse ângulo ele aparece aonde? Entre P e Py e P e Px. Que para eu calcular Px e Py, vamos lembrar, eu tenho que falar P, aí eu tenho que ver se Px está com ou sem o ângulo, mas ali os dois estão sem. Eu tenho que ver onde que esse ângulo entra. Aí eu vou de novo no rascunho aqui do lado, para rabiscar mais o triângulo. Tá? Isso é a primeira vez que estou fazendo. Eu não faço isso, não. Geralmente ali que eu trabalho já vai direto. Eu vou desenhar uma linha aqui, ó, que é na direção do peso. Repare que eu fecho um triângulo aqui, tá vendo? Se aqui tem 30 graus, aqui é 90, ali é 60, né? Que é total 180. Beleza.
O PY é perpendicular ao chão, é na direção do normal, então é para cá. E o PY é na direção do plano, né? Então, beleza. Então, eu tenho esse triângulo aqui para avaliar e posso olhar esse grande aqui também. Acompanha comigo, por favor. O que eu disse? Se aqui, esse azulzinho aqui, tem 30 graus, aqui é 90, né? Ali foi 60. Né? A soma 180. 30 mais 60, 90, mais 90, 180. Esse ângulo aqui, que é entre PX e PY, esse ângulo todo aqui é 90 graus. Se esse pedaço vale 60, esse pedacinho aqui vale 30. Então, o ângulo do plano, a inclinação do plano inclinado, esse ângulo vai aparecer sempre entre P e PY. Esse ângulo aqui vai estar ali fora, entre P e PY. 30 graus aqui, 30 graus ali. De tal forma que o PX está sem o ângulo. Então, PX é P seno do ângulo. E o PY vai estar com o ângulo P cosseno do ângulo. Certo? Então, o plano inclinado tem essa primeira complicação. Com o tempo, gente, vocês vão acostumar o quê? Olha, o plano inclinado já está com o ângulo ali entre PY e P, depois de desenhar as forças. PX é P seno, PY é P cosseno. Então, beleza. O que eu disse para vocês? Que PY normal vão acabar se anulando, né? Não tem movimento nessa direção vertical em relação ao escorregador, tem na horizontal. Então, para calcular a letra A, que ele quer aceleração, força resultante em m vezes a força que atua no sentido do movimento, Px, igual a m vezes a. Px é P seno θ, que é igual a m vezes a. E aqui tem um resultado curioso. Eu vou fazer a conta aqui, depois eu comento. Ó. Peso é igual a mg. O garoto tem 40 kg. A gravidade vale 10. O peso do garoto, 400 newtons. Vou confirmar se é 40 mesmo, senão estou falando besteira. 40 kg. Então, para terminar essa conta, peso 400 newtons, seno de 30 graus, meio, massa do garoto 40 vezes A. Você vai ter 200, né, metade de 400, igual a 40 vezes A. Corta um zero com o outro, 20 por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. É essa a aceleração do garoto. O que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte, que é curioso. Se você partir dessa fórmula aqui, ó, e não botar os números ainda, você vai ter que o peso é m vezes g, seno de θ, que é igual a m vezes a. Você corta a massa para a massa. A aceleração do garoto no escorregador não depende da massa. Se ele tivesse 100 kg, você ia acabar cortando 100 com 100. Se tivesse 1 kg, né, cortaria 1 com 1. Então não interessa. A aceleração é g seno θ. Então ele acelera com uma parte da gravidade. Quando você está no morro, a aceleração para baixo, a aceleração é g seno de θ. Tá bom? Independe da massa. Se eu cheguei a comentar com vocês em queda livre, né, que os corpos, quando caem, eles caem com a mesma aceleração, não interessa qual a massa dele. Aqui a gente está vendo mais um caso que dá para comprovar isso. Beleza. A letra B e a letra C, aí que fica mais gostosa a matéria, porque aí ele vai falar de cinemático. Ó. Feita a letra A, que calculou a aceleração, ele quer saber qual o intervalo de tempo no percurso AB. Ele começa com a velocidade zero, ele cai uma distância aqui, que dá para calcular pelo triângulo, ó. Eu tenho a altura e tenho o ângulo, e quero saber o tempo. Então eu posso usar, por exemplo, deixa eu ver melhor a equação, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ele desce aquele escorregador que tem uma altura de 1,25 e aqui o ângulo é 30.
Olha que bacana. Seno de 30 é o cateto oposto, né? 1,25, sobre a hipotenusa, que é o ΔS. É o que ele escorrega. Seno de 30 é meio. 1,25 sobre ΔS. O ΔS aqui vai dar 0,625. Tá, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, 250 vai 1, 2, 3, 4. Tá, papo. Não, não é isso não. Ih, gente, acho que bateu o cansaço aqui. Conta boba dessa. Doze dá por 2, dá 6, beleza. É isso mesmo, estava certo, né? 6 sobra esse mesmo. Tá. Então, é essa distância que ele percorre. Então, na hora de montar a equação, fica o ponto final 0,625, o inicial 0, a velocidade que ele começa, o texto fala que ele parte do repouso, e a aceleração 5. Tá, beleza. Tá? Daqui, a gente calcula o tempo. Então, só para comentar a C, eu prometi que ia acabar mais cedo, né? Para não ficar tão extenso, eu não estou cumprindo. Só comentar como é que faz a C, qual a velocidade que atinge o ponto B. Você pode usar V igual a V0 mais AT. A aceleração se achou na letra A e o tempo se achou na letra B. Tá certo? Bom, gente, então, eu não vou prolongar muito mais. Como eu disse, eu queria vídeos menores de plantão. Tá bom? Ok. Gente, então é o seguinte, o 43 que eu acabei de comentar, eu queria que vocês treinassem um dia, não agora de cara, porque ele é difícil. Façam mais exercício de força, desenha força, F igual a MA, desenha força, F igual a MA. O livro tem bastante. E aí, o que eu indico? Você fez o livro e achou fácil demais tudo? Você pode me falar que eu te mando mais, vai ter lista desse assunto, tá, no próximo mês, ou você já vai na internet e já procura. Ou então, o contrário, começou a fazer, fez 3, e o quarto já está agarrando, o quinto está agarrando, o sexto está agarrando, vai na internet e procura uma lista mais fácil. Porque tem que treinar muito esse assunto. Esse assunto é mais importante que o movimento circular. Você estava muito preocupado com o movimento circular, porque era diferente, blá, blá, blá. Eu não me preocupo com ele, não, eu me preocupo com esse. E esse é mais importante, bem mais. Então, eu quero que vocês estudem bastante esse. Estamos conversados? Deixa eu só encerrar a gravação para o vídeo ficar mais curto, tá? Vou despedir para quem está vendo a gravação. Muito obrigado pela audiência aí. Se puder dar um joinha. Interromper a gravação.